Nazismo de esquerda. Hitler comunista, socialista, esquerdista. Afirmações que historiadores consideram absurdas e que mais uma vez vieram à tona. Desta vez, na Alemanha, berço do nazismo. Em uma conversa com Elon Musk, dono da rede social X, a candidata a chanceler federal da Alemanha pelo partido de ultradireita AfD, Alice Weidel, disse, com todas as letras, que, abre aspas, Hitler era um comunista, um socialista, fecha aspas. A frase não apenas desinforma, como causa repulsa não só entre historiadores, mas também entre grande parte da população alemã, que estuda o tema a fundo desde os primeiros anos escolares. Ainda que a tentativa de distorcer fatos históricos sobre o nazismo não seja novidade, a alegação de Weidel causa perplexidade por vir de uma candidata ao principal cargo político da Alemanha, que terá eleições nacionais em fevereiro. E por isso lá vamos nós perguntar de novo. Por que não faz sentido algum chamar Hitler de comunista e associar o nazismo à esquerda? É o que vamos responder a partir de agora aqui no DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. E nesta edição eu me conecto com Berlim, onde está o meu colega de DW, o repórter e apresentador Albert Steinberger, que produziu um vídeo sobre esse tema para a DW Brasil. The biggest success after that terrible era. O maior sucesso após essa era terrível da nossa história foi ter caracterizado Adolf Hitler como de direita e conservador. Ele era exatamente o oposto. Ele não era conservador, ele não era um libertário. Ele era esse cara comunista, socialista. Então, ponto final, sem mais comentários sobre isso. E nós somos exatamente o oposto, um partido libertário e conservador. Essas declarações foram feitas pela candidata a chanceler federal da Alemanha, Alice Weidel, representante do partido de ultradireita AfD, sigla em alemão para Alternative für Deutschland, que em português significa Alternativa para a Alemanha. E com isso o debate veio novamente a público. Mas por que algumas pessoas insistem em dizer que o nazismo era de esquerda? Bom, uma das alegações baseia-se no próprio nome do partido fundado por Hitler e outros nazistas nos anos 1920 na Alemanha. A sigla NSDAP significa, traduzindo diretamente para o português, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Existe, portanto, uma menção ao socialismo, bem entre aspas aqui, na nomenclatura do partido responsável pela Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto, pela perseguição a diversas minorias e pela destruição de boa parte da Europa. Mas os historiadores refutam essa hipótese de forma unânime, explicando que o nome não passou de uma estratégia eleitoreira para atrair a classe trabalhadora alemã e, assim, ter mais votos e chegar ao poder. Albert Steinberger, vamos lá. Além disso que eu citei agora, quais outros pontos rechaçam completamente a ideia de que Hitler e os nazistas defendiam conceitos de esquerda? Olá, Guilherme, tudo bom? Pois é, essa história do Hitler ser de esquerda é uma coisa curiosa, porque quando você olha a Alemanha dos anos 30, você tinha grupos de esquerda muito fortes, e o Hitler era completamente antagonista a eles. Eram grupos de esquerda que, inclusive, tiveram muito próximos de chegar ao poder e de fazer uma revolução, e da Alemanha realmente virar comunista. E Hitler ele emerge exatamente como uma força que era um antagonista a eles e que ele foi muito tolerado, inclusive, pelas potências ocidentais, porque ele era visto como uma forma, como se fosse um tampão para controlar, para evitar que a Alemanha virasse comunista. Vale lembrar que naquela época a gente vinha de um momento, saindo de uma primeira guerra, que a Rússia tinha virado completamente comunista e você tinha um medo de que o mundo inteiro ia virar comunista. Então você tinha esse avanço dos russos, que inclusive plantavam revoluções
revoluções em outros países, né, para tentar o que eles chamavam dessa ditadura do proletariado, que é o comunismo. E você tinha o Hitler crescendo exatamente e tentando fazer um movimento que se contrapunha a isso, que era um principal antagonista a isso naquela época. E você tinha ele antagonista aos comunistas que queriam fazer a revolução e aos social-democratas que eram os esquerdistas ou da centro-esquerda, que existem até hoje, né, nesse cenário político. Então só daí você vê que Hitler realmente não era comunista, né? Quando Alice Weidel cita que ele se autodenominava um socialista, isso não é o caso. Ele nunca se autodenominou socialista. Se você falasse isso pra ele, ele inclusive ia ficar bem bravo. E um episódio que foi decisivo dentro do partido nazista para exatamente definir essa linha tão extrema-direita do partido foi um episódio chamado de A Noite das Facas Longas. Nessa Noite das Facas Longas, então, foi junho de 1934, quando dentro da NSDAP tinha uma ala que era mais à esquerda e que eles foram assassinados a mando de Hitler. Foi uma disputa interna de poder, na verdade, dentro do partido do Hitler, da NSDAP, inclusive líderes muito importantes que estavam ganhando proeminência no partido e que faziam frente ao Hitler. Então ele tentou eliminar essas pessoas. Essa era uma ala que era um pouco mais à esquerda dentro do partido, mas lembrando, também era uma ala racista, antissemita, com todas essas questões que os nazistas defendiam, mas que tinham um olhar mais social. É até difícil da gente imaginar um pouco isso hoje. Albert, agora soa um tanto preocupante que uma candidata a chanceler federal diga frases desse tipo e assim tente reinterpretar fatos históricos consumados, né? E aí eu te pergunto por que a Alice Weidel e a ultradireita alemã agem dessa forma? Realmente é muito preocupante esse revisionismo histórico, né, que eles fazem, mas a gente tem que lembrar que é um contexto de eleições. A AfD está realmente avançando muito, eles cresceram muito nos últimos meses, eles estão nesse momento com 20% das intenções de votos, e na verdade agora, essa é uma estratégia que eu acho que toda a ultradireita europeia, extrema-direita europeia faz, de tentar normalizar o discurso, de tentar mostrar que eles não são tão perigosos assim. E exatamente para você conseguir descolar desses 20% e conseguir continuar subindo nas pesquisas, você tem que parecer um partido mais normal do que eles são. Nesse sentido, acho que a estratégia deles, até como marketing mesmo, é você tentar se descolar. Quando você pensa em extrema-direita alemã, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o Hitler. Então você tentar se descolar dessa figura é fundamental para eles como estratégia. E aí, o que a gente vê nessa conversa dela com o Musk é ela tentando usar a figura do Musk para exatamente se descolar disso. Só que ela faz isso usando uma informação falsa, né, de que Hitler era comunista, o que não é verdade. Então é uma desonestidade nesse caso que eu acho que mostra um pouco de como é que vai ser a estratégia de campanha deles. E nesse ponto a gente tem que lembrar que a AfD, ela é um partido que, aqui na Alemanha a gente tem essa figura, né, do Bundesamt für Verfassungsschutz, que é uma agência, um departamento federal que protege a Constituição, de proteção à Constituição alemã por conta da história que a Alemanha teve. E esse departamento, ele vê os riscos, vários locais que pode ter, que são ameaças à Constituição alemã. Então, desde islamismo, extremismo no islamismo, extremismo da esquerda e extremismo da direita. E entre os partidos extremistas de direita, aparece a AfD. Albert, o interessante é que, normalmente, quem argumenta assim são justamente os políticos e partidos de ultra e extrema-direita, né? Casos bem semelhantes, por exemplo, já ocorreram no Brasil e até mais recentemente, bem recentemente, agora em janeiro, nos Estados Unidos. Com certeza, a gente não pode esquecer que isso começou com o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho talvez tenha sido, se não o primeiro, um dos primeiros a começar com essa história de que o nazismo era de esquerda, que o fascismo era de esquerda, e que depois um dos alunos dele, né, o Ernesto de Araújo, que foi ministro do exterior do Bolsonaro, repetiu isso, e o próprio Bolsonaro, numa visita a Israel em 2019, falou isso. Ele fala que não tem dúvida de que o nazismo foi de esquerda. Nessa época que o Bolsonaro falou, era uma coisa muito vista como, poxa, pessoas no Brasil e tal, que é uma coisa muito distante. A questão agora é que ela vem e entra no berço do nazismo, né? Aqui é onde tudo começou e aqui isso está sendo repetido, em um país que
que investe muito em exatamente educação, história, para lembrar esses horrores e para que esses horrores nunca mais aconteçam. Nos Estados Unidos já tinha sido falado pelo J.D. Vance, falando que muitos dos países onde a AfD vai muito bem eram lugares que eram muito conhecidos pela resistência contra os nazistas, o que não é verdade. E inclusive nos anos 90, muitos dos partidos dos movimentos neonazistas surgem exatamente em ex-estados da antiga Alemanha Oriental, que eram estados que viviam dentro de um país que era uma ditadura comunista, ou seja, uma ditadura que você não tinha como se expressar. E de repente, quando a ditadura cai, e aqui em Berlim mesmo, a gente costuma falar que as pessoas que moravam aqui da década de 90, 89, 90, quando o muro cai, você vai de um regime ditatorial para uma total anarquia. Você praticamente não tinha Estado. Você podia falar o que você quisesse e fazer o que você quisesse. Era quase uma anarquia, quase uma ausência de leis. E aí você tem grupos neonazistas saindo e indo realmente partindo para a violência, para as vias de fato, com várias pessoas, com vários grupos. Também uma fala do J.D. Vance que não corresponde aos fatos, não corresponde ao que aconteceu na história, né? Direto ao ponto então, Albert, eu queria te perguntar por que Hitler e o nazismo não podem ser considerados de esquerda? Antes do direto ao ponto, Guilherme, eu queria só lembrar que a gente tem que rechaçar todas as formas de totalitarismo, seja o comunismo, seja o nazismo, seja o fascismo. São formas de governo que são antidemocráticas, que tiram o direito individual das pessoas. Ditaduras são ruins e têm que ser combatidas. Então, nesse caso, é importante a gente colocar os pingos nos is, né, e falar claramente. Hitler não era um comunista, nunca foi, porque o que é ser comunista? Comunismo é a ditadura do proletariado. Então economicamente você crescer o Estado e o Estado começa a se apropriar de fazendas, de fábricas, dos meios de produção. E o Estado controla a economia como um todo. Isso não era o que acontecia na Alemanha nazista. A Alemanha nazista, muito longe disso. A Alemanha nazista não estatizou. E, na verdade, as empresas se fortaleceram muito nos tempos do Hitler, porque elas ganharam grandes contratos com o governo, e elas eram um ponto muito importante. Então, as coisas eram feitas aqui de uma maneira muito diferente, por exemplo, do que era feito na União Soviética, que era um regime comunista. A grande desapropriação que foi feita nesses tempos do nazismo, na verdade, eram desapropriações dos bens dos judeus, que era um contexto completamente diferente. Era uma perseguição contra os judeus, e você se apropriava de tudo que os judeus tinham. Então, desde ouro, pinturas, lojas, casas, qualquer coisa, isso era apropriado. A estrutura da economia nos tempos dos nazistas aqui era completamente diferente, e para não dizer antagônica, né, ao que acontecia na União Soviética. E até é interessante falar isso, porque quando você gera umas teorias desse tipo, umas teorias de mas Hitler era comunista, para elas realmente pegarem, elas têm que parecer, ou ter um tom de que elas podem ser verdade. Então, por ele ser totalitário, às vezes, algumas pessoas que são desinformadas podem achar que ele era até comunista. Você tem essa teoria da ferradura, que fala que os extremos, os regimes políticos extremos, eles se parecem entre eles. Então, os extremos, nesse caso, seriam, de um lado, o nazismo e o fascismo, do outro lado, o comunismo. Tem essa teoria da ferradura que nas pontas, elas se aproximam, né? Então, os regimes, eles acabam ficando parecidos porque são homens ditadores que perseguem pessoas, que são violentos, mas no final das contas, a base da economia e do funcionamento é bem diferente. Nesse sentido, Albert, a economia ou as crises econômicas costumam ser um dos motores para a ascensão de partidos extremistas, como ocorreu na Alemanha há 100 anos. E com isso, esses partidos, ou muitos deles, aparecem com as famigeradas soluções fáceis para problemas difíceis, né? Pois é, esses movimentos extremos, eles ganham muita força, né, com essas crises econômicas e políticas também, né? E o nazismo, ele emerge exatamente, a ascensão dele vem toda nessa crise da República de Weimar, dos anos 20, dos anos 30, de você ver uma Alemanha que tenta várias soluções ali para sair, para tentar resolver o problema que eles vinham depois da Primeira Guerra, super endividados, com problemas econômicos, com uma inflação galopante, eles não conseguiam sair disso. E aí aparece uma pessoa com uma solução fácil para os problemas super complexos que a Alemanha enfrentava na época.
que era o Hitler. Você vê a Alemanha nesse momento, ela tá passando por uma crise, ela não é uma crise tão profunda como era naquela época, mas ela é uma crise também. É o segundo ano que a Alemanha tem um crescimento negativo, ela tá em recessão. Então você tem um problema sério e esse problema é o pano de fundo para o crescimento dos ultranacionalistas, que também trazem soluções fáceis para problemas difíceis. E esse ponto, por exemplo, muito forte contra os estrangeiros, né? A AfD bate muito nessa tecla que eles chamam de, agora a Alice Weidel falou claramente recentemente, a reimigração, né? Que é tipo você basicamente deportar. Falar em deportar aqui na Alemanha é uma palavra super pesada, porque tem uma história muito pesada por trás. E você fala em deportar, mandar de volta os migrantes para o lugar onde eles vieram. Inclusive, no fim de semana que passou agora, você tinha tickets a AfD imprimiu panfletos que eram tickets de voo de volta para os imigrantes. O problema nunca é você, o problema são sempre os outros, né? São os judeus, são os estrangeiros. Isso é uma coisa que é um paralelo muito forte, né? E muito assustador com o nazismo da década de 30. É uma luz amarela muito forte que está acesa na sociedade e que tem que se fazer algo para realmente, tanto economicamente quanto politicamente, para resolver essa crise. Porque em tempos de crise são quando essas soluções fáceis de partidos extremos aparecem, né? E é muito perigoso. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Albert Steinberger pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Luísa Frei e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.